Salve pessoal, quem fala é o Doente e hoje falaremos sobre um dos personagens mais importantes da história de Portugal e quem sabe da própria história mundial. Um homem cuja coragem ajudou a mudar o rumo do comércio global. Um navegador que atravessou mares desconhecidos. Um comandante que enfrentou tempestades, guerras e intrigas políticas. E um personagem cujo nome continua vivo até os dias de hoje. Atualmente, um dos clubes mais populares do Brasil carrega o seu nome, o famoso Clube de Regatas Vasco da Gama, meu timão. E, fundado no Rio de Janeiro em 1898 por imigrantes portugueses, o clube recebeu esse nome em homenagem ao 4º centenário da viagem que abriu o caminho marítimo para as Índias. Sua tradicional Cruz de Malta também remete ao universo marítimo português e à expansão ultramarina. Mas afinal, quem foi Vasco da Gama? Como um fidalgo relativamente desconhecido tornou-se um dos mais famosos da história. E o que ele fez antes das grandes navegações? Como era sua carreira militar? E por que suas viagens mudaram o mundo para sempre? Hoje, vamos conhecer a verdadeira história de Vasco da Gama. Para entender Vasco da Gama, precisamos entender Portugal. Lá para o século XV, a Europa vivia uma verdadeira obsessão pelo Oriente. As especiarias variam fortunas. Pimenta, canela, cravo, noz moscada. Esses produtos eram utilizados na alimentação, medicina e na conservação de alimentos. O problema era que essas mercadorias chegavam na Europa através de uma longa cadeia comercial, por mercadores árabes, persas e venezianos, cada um intermediando o outro. Isso surgia o aumento mais ainda dos preços. Portugal queria eliminar esses intermediários. Desde os tempos do infante Dom Henrique, os portugueses procuravam uma rota marítima para a Ásia, e ao longo do século XV, exploraram progressivamente a costa africana, chegaram ao Golfo da Guiné, exploraram Angola e navegaram cada vez mais ao sul. Até que, em 1488, Bartolomeu Dias ultrapassou o extremo sul da África, o chamado tão perigoso Cabo das Tormentas, que mais tarde foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Agora faltava apenas uma coisa: alguém que completasse a viagem inteira. E por isso veio a história de um personagem muito importante: Vasco da Gama, que nasceu por volta de 1460 na cidade de Sines. Na época, Portugal era um reino pequeno, mas extremamente ambicioso. Seu pai era Estevão da Gama, pertencente à pequena nobreza, e sua família possuía um prestígio regional, mas estava longe das grandes famílias aristocráticas do reino. Pouco sabemos sobre sua infância, mas os registros indicam que recebeu educação adequada para um jovem nobre. Aprendeu matemática, navegação, astronomia, esgrima, equitação, doutrina cristã, disciplinas fundamentais para o homem de sua posição. Um detalhe frequentemente ignorado é que Vasco da Gama não surgiu do nada. Antes de se tornar explorador, ele já possuía experiência militar, tanto que ele serviu à coroa portuguesa durante conflitos marítimos. Participou de missões ligadas à proteção dos interesses portugueses, especialmente contra embarcações francesas. Afinal de contas, os franceses têm que se fuder, né? Em 1492, o rei Dom João II confiou-lhe uma importante missão: confiscar navios franceses que atacavam interesses portugueses. Inclusive, até Deus aprova essa incursão aí. Mas voltando ao assunto, né? A operação foi executada com sucesso, e isso demonstrou algo importante. Vasco era disciplinado, sabia comandar homens, possuía experiência naval e era considerado confiável pela coroa. Qualidades essas que chamariam a atenção da monarquia portuguesa. E lá para 1495 subiu ao trono Dom Emanuel I. O novo rei desejava concluir o projeto iniciado décadas, abrir uma rota marítima direta para a Índia. Inicialmente, essa missão provavelmente seria entregue ao pai de Vasco, né? Porém, devido a algumas circunstâncias políticas e familiares, os planos foram mudados, e o comando acabou recaindo sobre Vasco da Gama. Era uma responsabilidade gigantesca. Imagina, você literalmente está carregando o peso inteiro de um reino para descobrir um caminho que ninguém nunca passou na vida. Ou seja, ninguém sabia exatamente o que encontraria neste caminho. Muitos sequer tinham certeza de que a missão seria possível. Em julho de 1497, a frota partiu de Lisboa. Ela era composta principalmente por 4 embarcações: a São Gabriel, São Rafael, a Bérreo e um navio de abastecimento. A bordo estavam aproximadamente 170 homens: marinheiros, soldados, clérigos, astrônomos, tradutores, condenados enviados para missões perigosas. E assim, a viagem começou, e com ela, um novo capítulo na história mundial. Ao contrário do que muitos imaginam, os portugueses não seguiam completamente ou simplesmente a costa africana. Utilizavam uma técnica conhecida como volta do mar. Navegavam para longe da costa, entravam profundamente no Atlântico, aproveitando ventos favoráveis. Essa manobra
exigia enorme conhecimento náutico. Também aumentava os riscos. Durante semanas, os marinheiros não viam terra, viviam cercados apenas pelo oceano. Após meses de viagem, a frota alcançou o Cabo da Boa Esperança, um dos locais mais perigosos do planeta para a navegação. Ondas gigantes, correntes violentas, tempestades frequentes. Bartolomeu Dias já havia demonstrado que era possível ultrapassá-lo, mas agora Vasco precisava continuar além. Atravessar o cabo significa entrar em mares praticamente desconhecidos para os europeus. Ao avançar pela costa oriental africana, os portugueses encontraram cidades muçulmanas altamente desenvolvidas, Mombasa, Malindi, Quiloa, centros comerciais conectados ao mundo árabe, persa e indiano. Foi em Malindi que Vasco conseguiu algo fundamental: um piloto experiente que conhecia as rotas do Oceano Índico. Com sua ajuda, ele iniciou a travessia final. E em 1498, em maio, Vasco chegou a Calicut, atual Kozhikode, na costa sudoeste da Índia. O objetivo havia sido alcançado após quase um século de esforços portugueses. A rota marítima para as Índias finalmente existia, e esse momento mudaria por completo a história mundial. E para muitos historiadores, marca o início efetivo da globalização moderna. Tal efeito que até hoje dura, infelizmente mostra sinais hoje em dia que esta globalização esteja já nos seus últimos suspiros finais. Mas nem tudo correu bem. Os portugueses esperaram encontrar aliados cristãos ricos. Encontraram, na verdade, uma sociedade sofisticada, multicultural e dominada por complexas redes comerciais. Os presentes levados por Vasco da Gama foram considerados modestos. As negociações enfrentaram dificuldades. Mercadores árabes enxergavam os portugueses como concorrentes perigosos, e as tensões aumentaram rapidamente. Em 1499, Vasco regressou a Portugal. Dos cerca de 170 homens que partiram, pouco mais da metade retornou. O escorbuto, as doenças, as tempestades, os combates cobraram um preço terrível para todas as tripulações daqueles navios. Mas o objetivo foi alcançado. Portugal agora possuía acesso direto ao comércio asiático, coisas que apenas os países do Oriente tinham. E por conta disso, Vasco tornou-se um herói nacional. Anos depois, retornou novamente ao Oriente. Desta vez, Vasco não retornou como explorador, mas sim como um comandante militar. A sua missão? Consolidar o domínio português, e as campanhas foram duras, em muitos momentos extremamente violentas, e por conta disso, ocorreu muitas tragédias. Vasco utilizou bloqueios, bombardeios, intimidação naval, práticas comuns da guerra marítima do século XVI. Seu objetivo era garantir o monopólio português sobre importantes rotas comerciais. E em 1424, Vasco recebeu uma das maiores honrarias possíveis. Foi nomeado vice-rei da Índia portuguesa. O que isso representava era que toda a autoridade da coroa era representada por ele diretamente, e a sua missão era combater a corrupção e reorganizar a administração colonial. Mas sua saúde, infelizmente, já estava debilitada, até por conta de todos os acontecimentos da sua vida. E pouco tempo depois, após chegar à Índia, ele faleceu em Cochin. E nesse tempo, Vasco tinha aproximadamente 64 anos. Poucos indivíduos como Vasco alteraram tão profundamente a história mundial. A sua viagem ligou diretamente a Europa e a Ásia por mar, enfraqueceu antigos monopólios comerciais, impulsionou a expansão marítima europeia, transformou Portugal em potência global e mudou a economia mundial. Historiadores como Charles Boxer, Sanjay e Roger Crowley consideram a viagem de Vasco um dos acontecimentos mais importantes da era moderna. Vasco da Gama passou mais de 300 dias em sua primeira expedição. O escorbuto matou mais marinheiros do que os combates. Sua viagem percorreu aproximadamente 38 mil quilômetros. Seu nome é homenageado em ruas, cidades, monumentos e instituições e em diversos países. E aqui no Brasil, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 1898, justamente para celebrar os 400 anos da chegada dos portugueses às Índias. E durante séculos, sua viagem foi estudada em academias navais de toda a Europa. A conclusão é que Vasco da Gama não foi apenas um navegador. Ele foi um militar, um comandante, um diplomata, um explorador e um administrador, e um dos homens que ajudaram a conectar continentes inteiros. O pai da globalização, e seu legado permanece vivo não apenas em Portugal, mas também no Brasil, nas cidades, na cultura, na história e até mesmo nos estádios de futebol, porque mais de 5 séculos depois, milhões de pessoas continuam pronunciando seu nome, e seu nome entrando na vitória a cada campeonato e a cada disputa. Mas poucas conhecem a incrível jornada do nome que mudou o mundo. E agora o que eu quero saber é a sua opinião. Vasco da Gama foi apenas um explorador do seu tempo ou um dos personagens mais influentes de toda a história da humanidade? Deixe sua resposta nos comentários e se gostou do vídeo, deixe seu like, vai ajudar bastante o canal.